Vamos abrir as nossas Bíblias no Velho Testamento, o livro do profeta Isaías, capítulo 6. Texto para nossa meditação e bênção nessa noite. Isaías, capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu seus rostos, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Este lugar está cheio da glória de Deus. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, porque estou perecendo, perdido, porque são homens de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado os teus pecados. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja o Senhor. Adoramos ao teu nome, Senhor, por este tesouro que está nas nossas mãos, que é a tua palavra, essa fonte inesgotável de riqueza, de bênçãos, essas verdades tão maravilhosas que mudaram a nossa história, mudaram a nossa vida. Essa verdade um dia entrou no nosso coração e mudou, transformou toda a nossa vida, nos libertou, Senhor, de todo o pecado. Nós estávamos perdidos neste mundo, já afundados no lamaçal do pecado, mas o Senhor mudou a nossa vida. O Senhor um dia estendeu as suas mãos para nós. E hoje estamos aqui com o coração cheio de gratidão, para expressar todo o nosso louvor, toda a nossa adoração por aquilo que o Senhor é, esse Deus tão maravilhoso, tão glorioso, que nos ama com amor incondicional. Na verdade, faltam-nos palavras para expressar o quanto estamos felizes, porque mais uma noite estamos aqui na Tua presença. Nós temos o privilégio de cantarmos louvores em gratidão ao Senhor. E agora, Senhor, lemos a Tua palavra. Aplica essas verdades ao nosso coração, que ela possa penetrar como uma espada de 2 fios, e que assim ela possa trazer o efeito para cada coração aqui nessa noite, porque nada podemos fazer se não for pelo Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, e que o Teu Espírito possa iluminar a nossa mente, e que o fogo possa aquecer o nosso coração, através da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus, amém. Assentados. Esse texto que acabamos de ler não trata simplesmente do chamado profético de Isaías, mas acima de tudo, de um ato da graça soberana de Deus sobre um homem pecador, falho, necessitado, que ele mesmo reconhece e ele registra isso, aquela experiência tão maravilhosa que ele teve com Deus. Não era simplesmente um chamado
para o ministério de profeta, mas era uma obra da redenção, da graça de Deus na vida de Isaías. E ele vai narrar isso como detalhes, como aconteceu, aonde aconteceu, no ano que aconteceu, o que resultou naquela experiência. Ele vai deixar isso registrado de uma forma tão gloriosa para nós, com riquezas de detalhes. E Deus vai operar grandemente e mostrar para o profeta, para Isaías, que até então ainda não era profeta, mas para aquele jovem que pertencia à nobreza de Israel, ali em Judá, vai mostrar verdades profundas a respeito daquilo que é a glória de Deus, que é o Rei de Deus, mas também aquilo que era da necessidade da vida interior daquele jovem. Então, de um lado, nós vamos ver um homem simples, necessitado, pecador, de lábios impuros, e de outro, um Deus santo, poderoso, maravilhoso, um Deus que habita na luz inacessível. E esse Deus, ele vai lançar luz, um facho de luz, nos olhos daquele jovem que precisava de ver e viver algumas verdades. E ele vai expressar isso de uma forma maravilhosa. Ele começa dizendo assim: no ano em que morreu o rei Uzias. Ele poderia ter dito no ano em que reinou Jotão, que foi o filho de Uzias, mas ele faz questão de mencionar o rei Uzias. Por quê que ele menciona no ano em que morreu o rei Uzias? Então o fato não está relacionado ao dia, ao ano simplesmente, mas o fato que aconteceu naquele ano foi a morte do rei Uzias. Quem foi o rei Uzias? O rei Uzias, também conhecido por Azarias, ele foi um rei notável pelos seus feitos. Um dos maiores reis de Israel. Ele reinou 52 anos. Começou muito jovem, com 16 anos de idade. E esse rei, ele andou nos caminhos do Senhor. Começou muito bem. Ele buscou a Deus, ele se fortificou, Deus deu vitórias a ele sobre os seus inimigos. Ele levantou torres, construiu torres em Jerusalém, torre no deserto, abriu fonte de água para porque ele tinha muito gado, tinha muitos vinhateiros, muitas vinhas. Era um homem que tinha um exército maravilhoso, 305.700 homens. E esse exército era muito bem treinado nas batalhas, muito bem fortificado. Esse rei tinha armas de guerras, ele tinha armas de invenções de engenharia para lançar pedras distantes. E a Bíblia diz que Deus abençoou ele grandemente. A fama dele se estendeu de uma forma extraordinária, até que ele se fortificou. Esse até aqui, ele foi muito bem. Reinou 52 anos, hein? Foi um grande período. E tendo se fortificado, a Bíblia diz assim: mas, tendo se fortificado, ele exaltou o seu coração. Seu coração inflou, se encheu de soberba. E a Bíblia diz que a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito, a queda. E foi realmente a queda de Uzias, porque ele transgrediu contra o Senhor. Ele entrou no templo e ele quis oferecer incenso. Isso não era função dele, era função do sacerdote. Ele avançou todos os limites possíveis, e o sumo sacerdote Azarias também, qual é o nome dele? Quando ele olha, vê aquela situação, ele chama mais 88 sacerdotes. E tem uma coisa, hein? Combater o rei não era fácil. O sacerdote combatendo o rei, que tinha toda a autoridade, mas eles resistiram com nobreza, com valentia, e o rei se indignou
e uma lepra saiu na sua testa. E quando a lepra saiu na sua testa, eles lançaram ele urgente para fora do templo, de forma que ele mesmo entendeu, e ele saiu também, se apressou e saiu do templo, foi morar no deserto, longe da sua cidade, longe do templo, até o dia da sua morte. Começou muito bem e terminou muito mal. E a Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o princípio dela. Não basta simplesmente nós começarmos muito bem, mas nós temos que, acima de tudo, terminar bem. Que os nossos últimos dias, eles possam ser na presença desse Deus maravilhoso, valorizando tudo aquilo que Ele tem feito por nós, como servos humildes, não exaltando, como Isaías, como o rei Uzias. Então esse homem que teve toda essa vitória, tantas experiências, tudo aquilo que ele viveu, o povo naqueles dias, o povo esperava muito desse rei, o povo confiava nesse rei. Então naqueles dias as ruas estavam cobertas de tristeza, porque o rei que o povo tanto esperava havia morrido, havia partido. O trono estava vazio. E naquele ambiente de tristeza, de decepção, de crise, Isaías vai ter a maior experiência da vida dele. Ele tem uma visão, e na visão ele vai entrar no templo, e ele vai contemplar um cenário completamente diferente do que estava lá fora. Porque lá fora, o rei estava morto. Mas quando Isaías ele entra no templo, o rei estava vivo. O trono estava destronado, mas lá no templo, o Senhor dos Exércitos estava sentado num alto e sublime trono. Lá fora havia morte, lá dentro havia vida. Lá fora tudo era passageiro, lá dentro tudo era eterno. Lá fora havia tristeza, lá dentro havia a glória de Deus operando. Isso mostra para nós, meus irmãos, que mesmo no ambiente de crise, independente das circunstâncias, independente daquilo que o mundo possa estar vivendo, Deus continua no seu trono, reinando poderosamente, soberanamente, e nada está fora do controle dele. Ele rege a história da forma como ele determina, nada foge ao seu controle. O trono desse rei, ele é inabalável. E isso para nós é algo maravilhoso, porque estamos vivendo os últimos dias. Então estamos crise para todos os lados. Mas o nosso olhar não está para a circunstância. O nosso olhar está como de Isaías naquele dia, diante de todas as batalhas, lutas que se levantam, nós estamos olhando para o alto, que é de onde vem o nosso socorro. Aonde nós sabemos que acima desse mundo, meus queridos, há um rei que governa, há um rei que está sentado num alto e sublime trono. Ele governa todas as coisas. Esse rei é maravilhoso, esse rei tem cuidado das nossas vidas. Eu quero dizer para você, a todos, e aqueles que estão nos assistindo, independente da crise, não deixe de entrar no templo. Foi no templo que Isaías teve a sua grande experiência. Não quero dizer que você não possa ter uma experiência fora do templo, mas o templo de Deus é algo maravilhoso. Está na casa do Senhor, é a coisa mais gloriosa, podemos reunirmos juntos para dar o brado da nossa vitória. Os irmãos se recordam de Asaf? Asaf era um servo de Deus que ele estava vivendo uma grande crise. E a crise foi tamanha que ele disse que ele começou a ter inveja dos ímpios e os seus pés quase resvalaram, quase escorregaram,
porque ele começou a olhar para as coisas desse mundo, a contemplar aquilo que as pessoas, os ímpios, viviam, e ele achou que os ímpios estavam melhor do que ele. Mas a Bíblia diz assim, até aqui também teve um até aqui, mas esse até aqui dele foi bom, não foi o até aqui de Uzias, não. Até que ele entrou no templo, e tudo mudou na sua vida. Então Isaías, ali no templo, ele tem a grande experiência, porque no templo, ele ergue os seus olhos, e ele não vê mais um rei que estava estirado num túmulo, mas ele contempla o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso agindo. E a Bíblia diz nos Salmos 11, que Deus, o Senhor, está no seu santo templo, ele habita nos céus, os seus olhos estão sobre os seus servos, é aquele que guarda a nossa vida, aquele que contempla a nossa necessidade, aquele que está conosco a cada instante, que ele segura nas nossas mãos, ele caminha conosco, e ele nos faz sempre mais do que vencedores. Isaías vai ter essa visão maravilhosa, e ele diz que ele contempla o Senhor, ele vê que no trono o Senhor estava sentado, num alto e sublime trono, e a orla, a cauda do seu manto, ela enchia todo aquele templo. Então o templo, meus queridos, não podia conter a totalidade da glória divina de Deus. Isso vai mostrar que o nosso Deus, ele não é um Deus territorial, cuja presença dele está presa simplesmente a um espaço, a um lugar. Não, mas o nosso Deus é transcendente, a glória dele transcende os céus e a terra. Ele habita, meus queridos, na luz inacessível. Esse Deus, ele rompe aquilo que é as cortes de um templo. Deus não habita simplesmente em uma estrutura religiosa, mas a glória dele está em todo lugar. Somente a orla enchia o templo, não existia ali nenhum vazio, tudo estava preenchido pela glória de Deus. E que Deus possa abrir os nossos olhos, como abriu os olhos aí aquele dia, para nós podermos contemplar a glória de Deus neste lugar. Que Deus está conosco, que nós podemos a cada dia viver na presença dEle e desfrutar dessa glória, desta beleza, da santidade dEle, operando a cada instante. Foi isso que Isaías viu, e quando ele contempla todo aquele cenário, a vida de Isaías vai mudar. Ele vai ter aquilo que é a grande experiência da vida dele, mostrando que ele vai dizer, eu vi o Senhor. Era uma experiência individual que ele estava tendo com Deus. Hoje nós estamos aqui no ambiente com várias pessoas, mas o desejo de Deus é estar sós com cada um aqui, para que cada um possa ter essa experiência, de você poder sentir a glória de Deus, saber que diante de tantas adversidades que nós vivemos, tantas lutas que passamos, nós temos um Deus que está conosco todos os dias. Nós não estamos sozinhos nessa empreitada, mas Ele está conosco. Ele disse que nós íamos ter aflições, mas Ele venceu. E Paulo diz que nele nós somos mais do que vencedores. É Ele que opera, é Ele que cuida, Ele é o dono da nossa vida, é Ele que nos salvou, é Ele que nos chamou. O mesmo chamado, a mesma operação que Isaías viu naquele dia, nós podemos ver aqui nessa noite. Isaías não tinha visto, se ele não levanta os olhos para o alto. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. E ele contempla agora, era um culto, meus irmãos, era uma grande operação de Deus naquele lugar. Ele vê que acima do trono havia os serafins. Ele disse que serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e eles cantavam.
Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele vai mostrar que naquele ambiente havia um ambiente de reverência. Os próprios anjos, os próprios serafins, ele se rendia ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus soberano. Havia temor, havia reverência, o que não há hoje em muitas igrejas, em muitas pessoas. As pessoas entram no templo, tem uma falta de reverência dentro da igreja, conversação, uma andação, não tem nenhuma reverência. E aqui nós estamos vendo que os serafins, eles cobriam o seu rosto, cobriam os pés, em reverência, em temor. E às vezes nós entramos no templo, com toda falta de reverência, diante de um Deus tão grande. E ele falou, guarda o teu pé, quando entrar na casa do Senhor. Meus irmãos, nós não estamos falando aqui simplesmente de parede, não. E não se trata disso. Mas a reverência é a santidade de Deus. É a presença desse Deus maravilhoso conosco. Às vezes pegamos o celular dentro de igreja, fica vendo mensagem na hora de culto. Isso é uma falta de reverência, irmão. Nós precisamos de mudar, né? Hein? Nós precisamos de aprender com os serafins, hein? Isaías estava aprendendo, hein? O Senhor estava mostrando a Isaías o que é realmente um culto, o que é uma vida na presença de Deus. E eles cantavam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eles cantavam o que Deus é, não é o que Deus dá. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. E em nenhum momento na Bíblia nós vemos essa repetição dos atributos de Deus, a não ser santo. Não tem nenhum outro atributo em que ele repete 3 vezes, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías estava contemplando um Deus que é santo, que é puro de olhos. Porque é santo, santo, santo? É santo porque o Pai é santo, porque o Filho é santo, porque o Espírito é santo. Então, se o Pai é santo, o Espírito é santo, o Filho é santo, a igreja, precisa de ser santa. Você e eu, Isaías, precisava de ser santo. Pedro diz lá na carta dele, como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santo em toda maneira de viver, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. E nós falamos aqui hoje de manhã, a santidade ela nos protege, a santidade além de agradar a Deus, ela nos protege. Quando nós andamos em santidade, nós cumprimos aquilo que está estabelecido na palavra, aquilo que agrada a Deus, aquilo vai proteger a nossa própria vida, protege a sua vida, a sua família, protege a igreja, toda uma nação é beneficiada, e Deus nos chamou para isso, para ser santo, nada menos do que isso. E nós estudamos hoje de manhã, falamos, que a palavra diz, seja meus imitadores, sejam imitadores de Deus. E se Deus, nós imitamos a Deus, se Ele é santo, nós precisamos de ser santo. Se Ele ama, nós precisamos de amar. Se Ele é um Deus de misericórdia, precisamos de usar de misericórdia. Se Ele perdoa, nós vamos perdoar. Isso é o modelo para nós. O exemplo para nós é o mais alto, é o mais elevado possível. Por isso que nós precisamos de imitar, ser imitadores de Deus. Isaías contempla agora essa experiência maravilhosa, os anjos adorando, ele vai ver, toda a terra está cheia da sua glória. Meus queridos, olha que interessante, o povo na terra, quando contempla aquele momento, eles estavam contemplando um momento de tristeza, de crise, de circunstância que eles estavam vivendo, de morte, de tantas batalhas, eles viram isso, crise. Quando nós olhamos a terra, com os olhos da terra, nós vamos ver esse mundo que está em crise, guerras, batalhas,
luta, enfermidades. Mas quando os céus olham, quando os anjos, os serafins olham, ele não vê a terra como eles estavam vendo. Ele vê a terra como está cheia da sua glória. Então nós precisamos de contemplar este mundo com os olhos da eternidade, com os olhos de Deus, para que nós possamos contemplar que apesar de tantas batalhas, tantas lutas que se levantam, a glória de Deus está sendo manifesta na nossa vida. A glória de Deus não estava só sobre Jerusalém. A glória de Deus rompe os limites territoriais. A glória de Deus estava sobre toda a terra, inclusive sobre Nova Venécia, inclusive sobre esta igreja e todas as igrejas, aonde o nome do Senhor está sendo glorificado, pregado e honrado. Não era simplesmente sobre Jerusalém. Não é uma glória que está somente sobre uma igreja, não, meu irmão. Deus não está confinado a uma igreja. Deus opera nos 4 cantos da terra. E operando Ele, ninguém impedirá. Toda a terra está cheia. Esse é um ato profético, mostrando que Deus ia alcançar, a salvação ia alcançar todos os povos, todas as línguas, todas as nações, todas as famílias da terra. Como o Senhor falou com Abraão, em ti serão benditas, Abraão, todas as famílias da terra. Era uma grande salvação, onde era operada nos 4 cantos da terra. E essa glória, meus irmãos, rompeu todos os limites, rompeu o tempo, e ela chegou até os nossos dias. Essa glória alcança o nosso coração, ela alcança a nossa casa, ela alcança a nossa igreja, ela alcança você nessa noite. Era isso que Isaías estava ali, a sós com Deus, tendo essa experiência maravilhosa de poder ver a glória de Deus. A digital de Deus, meu irmão, está em toda a terra. Os céus declaram a sua glória e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia, e uma noite mostra sabedoria, outra noite não há linguagem nem fala onde não se ouve a voz de Deus. Nós contemplamos a presença de Deus, a operação de Deus em todas as coisas. Paulo vai falar na sua carta a Romanos, no capítulo 1, ele vai dizer que todas as coisas, visíveis e invisíveis, tanto o seu eterno poder, tudo se manifesta através de quê? Claramente, na obra que está criada, que está aí. Então nós contemplamos Deus em tudo na nossa vida. Nós contemplamos Deus no perfume de uma flor, no sorriso de uma criança. Nós contemplamos a glória de Deus no gorjeio dos pássaros, na natureza. Nós contemplamos na lua, no sol, no céu estrelado. A glória de Deus está em todos os lugares. A obra criada, ela manifesta a glória de Deus, a presença de Deus. E o salmista, ele vai dizer: quando eu vejo os teus céus, obra das suas mãos, as estrelas, a lua, que é o homem mortal? Que é o homem mortal diante de tanta glória? Por isso que nós temos que, a Bíblia diz que a candeia do corpo são os olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo vai ser iluminado. Então hoje você pode olhar para esse mundo e ver só batalhas, embates, catástrofes, mas você pode olhar hoje com os olhos da fé e dizer: a glória de Deus está sobre este lugar. Deus está operando maravilhosamente. Deus é aquele que vem ao nosso encontro. Deus é aquele que preparou esse momento especial. Por isso que a vida de Isaías agora vai mudar. O cenário vai ser um cenário completamente diferente. Porque quando ele se depara com a glória de Deus, ele vai entender que ele não é nada. Ai de mim, eu não sou nada. E a glória de Deus faz isso. Paulo, quando teve um encontro com Deus, com Jesus, com a glória de Deus, ele caiu por terra. Os sacerdotes, quando ministravam lá no templo de Salomão, a glória de Deus encheu aquela casa, eles não conseguiram nem ministrar. João, na ilha de Patmos, ele cai aos pés do Senhor com a glória de Deus.
A glória de Deus faz isso na nossa vida. A glória de Deus muda a nossa vida, meus irmãos. Que glória é essa que às vezes as pessoas falam que está recebendo a glória de Deus, mas não muda, continua fazendo as mesmas coisas, vivendo os mesmos pecados. A glória de Deus muda toda a situação da nossa vida. Quando realmente nós temos um encontro com Deus, meus irmãos, é impossível você ser indiferente, é impossível. Ah, pastor, mas tem gente que não mudou, porque eles teve um encontro com a igreja, com a religião, com a instituição. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de um encontro com Deus Todo-Poderoso, Todo-Suficiente. Quando Isaías contempla a santidade de Deus, a santidade agora vai expor toda a vida pecaminosa dele. Diante da santidade de Deus, ele olha para dentro dele. Agora ele não olha mais para cima, ele olha para dentro dele e vai dizer: ai de mim, porque eu estou perecendo. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impurado, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então a glória de Deus, ela abrangeu todo aquele templo, e ela também abrange agora o interior daquele jovem, porque ela não tinha chegado ali ainda, mas agora ela chegou. E quando chegou? Quando ele abre a porta do seu coração, porque a Bíblia diz que os umbrais da porta do templo se moveram, mas agora nós vamos ver os umbrais do coração de Isaías se mover. Os umbrais do coração dele vai se abrir, e ele vai olhar para dentro dele, e ele vai reconhecer a situação que ele estava vivendo. Agora eu pergunto, por que ele não via isso antes? Porque a comunhão com o mundo lá fora, com as trevas que ele vivia, impedia ele de ver isso. Porque quando nós estávamos no mundo, nós não víamos as coisas erradas, achávamos que as coisas erradas eram certas, porque a comunhão com o mundo de trevas que nós vivíamos, não nos permitia ver isso. E nós estudamos isso hoje, falamos isso, não é, irmãos e irmãs? Lá em Efésios, que diz que nós éramos trevas, não éramos filhos, éramos trevas, agora somos luz. Então nós estávamos em trevas, mas Jesus resplandeceu a luz dele sobre a nossa vida, e tudo mudou a nossa. Isso aconteceu com Isaías. Ele não olha para os outros, ele não fala do pecado dos outros, ele vai dizer: ai de mim. Esse é o grande problema nosso, que às vezes nós começamos a olhar o pecado dos outros. Ah, fulano que está aqui que tinha que ouvir essa mensagem, fulano que precisa de mudar, e você não. E olha que no capítulo 5, se os irmãos olharem aqui, ele vai falar, Isaías vai falar vários ai, 11, ai dos que levantam pela manhã e seguem bebedice. 18, ai dos que puxam a iniquidade para as cordas da vaidade, o pecado. 20, ai dos que chamam mal de bem e bem do mal, aos que fazem das trevas luz e da luz trevas, ai do que diz que o amargo é doce, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Ele falou vários ais aqui no capítulo 5. É fácil falar ai para os outros, mas agora não, agora ele vai olhar para dentro dele. Ai de mim, sabe por quê? Porque diante de Deus, meus irmãos, quando você tem um encontro com Deus, tudo fica transparente, não há como esconder nada desse Deus. Ele tem olhos como chama de fogo, ele vê todas as coisas, ele sabe do que você está sentindo agora. Ele é aquele que um dia expulsou as trevas do nosso coração e acendeu a luz da vida, a luz do seu espírito, e mudou a nossa história. E só ele pode fazer isso. Ele está aqui para fazer isso hoje. Que a glória dele possa mover os umbrais do seu coração, cada coração aqui nessa noite, para que cada um de nós podamos olhar para nós mesmos, não olhar para os outros, olhar defeito dos outros, não, é olhar para nós, e confessarmos: Senhor, eu estou perdido, estou como Isaías, ai de mim, porque estou parecendo e sou um homem de lábios impuros, mas os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Agora, meus irmãos, tudo vai mudar quando ele reconhece o seu pecado, e a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia.
Se confessarem os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. E qual é a resposta de Deus para Isaías? Porque quando ele vê, ele tem consciência, agora, peraí, eu vou perecer, eu vou morrer, e Deus vai deixar o homem morrer? Não, agora a Bíblia diz que um dos serafins voou, trazendo do altar uma brasa viva, e aquela brasa tocou nos lábios de Isaías, e foi purificado da sua iniquidade, e ele foi perdoado do seu pecado. Aquela condição de iníquo já não existia mais. Aquela brasa mudou a história, mudou o cenário daquele culto. E hoje esse cenário pode ser mudado para você, para cada um que está aqui. Porque essa brasa viva, essa maravilha que Deus operou naquele dia, essa brasa viva é algo profético. Isso aconteceu 700 anos mais tarde, quando lá da glória, a brasa viva desceu. Jesus, Ele deixou o esplendor da sua glória e desceu lá no Monte Calvário, lá na cruz. Lá na cruz, a chama do amor dele estava no seu maior resplendor. A brasa estava aquecida. Lá na cruz, a brasa viva tocou nos nossos lábios, e os nossos pecados foram perdoados, e Deus nos deu uma nova vida. Era uma grande salvação, uma grande operação do poder de Deus, através desse ato profético. Jesus é essa brasa viva, Jesus é aquele que pode perdoar pecado, só Ele. O sangue dele nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz, como na luz Ele está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Só Jesus é que tem poder para perdoar pecado. E hoje Ele está com essa brasa viva aqui, para tocar em tantos lábios, tantos aqueles que reconhecem que são falhos, que são pecadores, que têm os lábios impuros, mas que viram o Rei, o Senhor dos Exércitos, e que nós possamos reconhecer, cada um que está nessa noite, possa reconhecer, se arrepender. Se você está vivendo uma vida de pecado, talvez está vivendo num mar sujo, revolto, pelas ondas impetuosas da iniquidade que esse mundo vive, Jesus tem a solução para a sua vida iníqua. O sangue dele purifica de todo o pecado. Ele está aqui nessa noite para tocar nos seus lábios com essa brasa viva, e você ser purificado do seu pecado e ter uma nova vida. Agora não vai mais ter medo. Agora não é ai de mim, agora é glórias a Deus, porque Jesus mudou a minha história, mudou a nossa vida. Deus estava operando um verdadeiro avivamento na vida daquele jovem, um jovem pertencente à nobreza de Israel, mas que teve um chamado glorioso. E quando Deus toca nos seus lábios, ele reconhece o seu pecado, e ele foi purificado. Agora ele ouve uma voz. Primeiro ele vê o Senhor, agora ele ouve uma voz: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? O que ele fala? Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías não transferiu a responsabilidade dele para outro, não apontou para outra pessoa. Ele falou assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero levar agora a palavra, eu quero ser o instrumento, eu quero ser um profeta de Deus, eu quero ser usado nas mãos de Deus, eu quero agora cumprir a grande comissão, que é ir ao mundo e pregar o Evangelho. Meus queridos, mas isso só vai acontecer, primeiro, se Deus trabalhar na nossa vida, nós deixarmos Ele trabalhar na nossa vida. Primeiro ele viu o Senhor, depois ele contemplou o Deus Santo, depois ele reconheceu o seu pecado,
ele arrependeu dos seus pecados, ele foi perdoado. Agora ele está pronto para ser usado. Triste é ver pessoas hoje, que se intitulando profeta de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, que não tiveram a sua vida transformada, que não foi tocada com os lábios pela brasa viva do altar, que estão pregando sem temor, sem mudança de vida. Primeiro, Deus trabalhou na vida dele, para depois trabalhar através dele. E é isso que ele faz, e é isso que ele quer fazer aqui nessa noite. O desejo do Senhor é que ele possa encontrar lugar em cada coração, porque nós estamos em um templo, mas o verdadeiro templo aqui é o coração de cada um de nós aqui estamos. Nós somos o templo de Deus, o templo do Deus vivente. E nós precisamos primeiro ter uma vida transformada, porque tem muita gente cantando, louvando, pregando, sem ter a vida transformada, boca suja, que não foi tocada com a brasa do altar. Mas hoje nós temos essa oportunidade, e Deus pode mudar esse cenário de todos que aqui estão nessa noite. O que estava acontecendo ali era um culto vivo, um culto cheio da manifestação do poder de Deus. Um culto vivo é isso, é o culto com a presença de Deus, é o culto com a glória de Deus, é o culto onde os anjos, os serafins estão louvando, adorando, onde há um verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, porque hoje nós estamos cantando mais para nós do que para Deus, né? É um louvor mais centralizado no homem do que em Deus, e louvor é para adorar a Deus, não é para adorar o homem. E tudo que estava acontecendo ali era para o Senhor. E que este culto, meus irmãos, nós fomos chamados aqui para assistir um culto. Isaías, ele não estava simplesmente assistindo um culto, ele estava participando de um culto vivo. E nós não viemos aqui para assistir culto, para assistir aqueles que vão, pagam ingresso. Tem isso hoje, paga ingresso, assiste culto. Aqui não. Nós não estamos aqui para assistir, nós estamos aqui para ser participante, ativo neste culto, servindo a Deus, glorificando a Deus, tendo a nossa vida transformada. E agora, quando Ele nos chamar, não vamos recuar, não vamos transferir a nossa chamada para outro. Vamos fazer como Isaías: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E Deus enviou esse profeta. Isaías foi um profeta, um homem maravilhoso, um homem que mais profetizou, que mais vaticinou a respeito de Jesus, foi ele. Serviu a Deus, um homem maravilhoso, usado nas mãos do Senhor, e que Ele possa usar cada um de nós que aqui está, que Deus possa operar, porque nós às vezes esperamos um avivamento coletivo. Não. Primeiro Deus quer operar um avivamento em cada um de nós aqui, individual. É na minha vida, na sua vida, que Deus possa operar essa obra em nós, que nós possamos viver esse verdadeiro avivamento, que nós possamos desfrutar dessa glória de Deus, porque Isaías não estava só contemplando, ele estava desfrutando dessa glória, e que nós, todos nós aqui nessa noite, possamos desfrutar da glória de Deus. E vamos encerrar esse culto, como os serafins estavam: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, louvado seja o Senhor. Que todo o coração aqui, que cada templo aqui nessa noite, em particular, cada templo, possa estar cheio da glória de Deus, que possamos olhar para nós, reconhecermos aquele que somos, pobre e necessitado, mas que estamos diante de um Deus todo-poderoso, todo-suficiente, que está no alto e sublime trono e rege todas as coisas. Não há algo que temer, maior o que está conosco. Vamos cantar um louvor ao Senhor.